Olá a todos e todas. Hoje nós vamos aproveitar um pouco que a temática da semana 3 do PET se envolve, de certa forma, com as discussões da Semana do Meio Ambiente, em que estamos inseridos agora por causa do dia 5 de junho, e discutir um pouco dessa relação entre as nossas convicções e o consumo, o consumismo, inclusive. A ideia é que nem tudo o que nós precisamos é de fato uma necessidade formal. Como se muitas das vezes a gente esteja muito mais associado ao que queremos do que aquilo que de fato é necessário. O que isso significa? Significa que, por exemplo, se eu preciso de uma coisa para escrever, isto não quer dizer que o que eu preciso seja uma caneta com glitter. O fato de que eu desejo ter uma caneta com glitter não está relacionado à necessidade de escrever com a caneta com glitter. A necessidade era apenas escrever. Como será o instrumento que eu vou usar para essa escrita já tem muito mais a ver com o que eu quero. E aí, então, se nós temos essa diferença entre as coisas que necessitamos verdadeiramente e as coisas que nós queremos, mas não necessariamente necessitamos, se envolve uma segunda questão, que é a questão do PET desta semana, especificamente, que é a da convicção. Se eu tenho convicções a respeito das coisas que eu penso e das coisas em que eu acredito, então, de acordo com essas minhas convicções, eu vou fazendo algumas opções de vida. Por exemplo, eu posso achar muito legal usar canudos de plástico, porque é engraçado ficar fazendo borbolhas com o refrigerante ou o Toddy na caneca que eu estou tomando. Mas se eu estou tentando defender o meio ambiente, se eu tenho a convicção de que não devemos agredir o meio ambiente, eu vou reduzir o uso desse tipo de objeto, o canudo de plástico, porque eu sei que ele acaba indo parar no mar e, ao chegar ao mar, acaba dando problemas com animais como as tartarugas, que comem este plástico, entra no nariz da tartaruga. E aí nós vamos vendo que muitos ambientes vão parando de utilizar, por convicção ou por pressão dos consumidores, vão parando de utilizar esses canudos. Já tem muitos bares, muitos restaurantes que já não usavam mais canudos há algum tempo. O que era mais comum antigamente. Era mais comum encontrar esses canudos antigamente. Isso faz parte, então, do que eu acredito, do que é a minha convicção e do como eu posso usar essa minha convicção para um consumo consciente. Se a gente for pensar recentemente, estão tentando substituir o uso das sacolas de plástico. Eu posso continuar usando várias sacolas e saber que essas sacolas arrebentam no meio do caminho, ou eu posso, conscientemente, preferir usar outras coisas, como uma caixa de papelão, que é mais biodegradável, se consome mais facilmente no meio ambiente, ou sacolas que são mais resistentes e que eu próprio levo de casa, não consumindo tanto plástico, tanto material que dificilmente é consumível pelo meio ambiente. Então eu vou
evitando determinados usos e evitando, inclusive, determinadas marcas que não fazem do jeito em que eu acredito. A gente vai ver muito boicote, campanha de boicote a determinadas marcas. Hoje em dia está muito marcado pela política, mas seria interessante que as nossas convicções não fossem apenas convicções de ideologia política, mas convicções que pensassem um pouco mais no futuro do que temos. Então é comum a gente dizer, ah, é, vou citar dois exemplos de dois ambientes diferentes para não ter nenhum tipo de problema de má interpretação na fala. De um lado, você tem pessoas que dizem: eu não vou comprar mais na Havan porque o dono da Havan apoia o atual presidente. Do outro lado, você vai ter pessoas que dizem: eu não vou mais comprar no Boticário porque o Boticário faz campanhas que são eh, ideologicamente contrárias ao que eu penso, por exemplo, colocando dois pais e duas mães como se fosse família tradicional. Então, um grupo mais conservador deixa de comprar em uma loja que é mais liberal, mais moderna, e um grupo que é mais de esquerda deixa de comprar em uma loja de um dono que age mais com a direita. Essas escolhas fazem parte das nossas convicções. Convicções políticas, o que infelizmente é o que mais divide o país hoje. Mas nós poderíamos pensar que essas convicções poderiam ser convicções para uma relação melhor com o mundo. Por exemplo, dentro desse consumo consciente, nós devemos levar em consideração o quanto é necessário deixar uma luz acesa no meu quarto quando eu não estou nele. E aí eu estou pensando não só no quanto eu vou ter que pagar de energia elétrica, mas também em quanto esta minha atitude pode auxiliar outras pessoas. Se a gente estiver assistindo os jornais hoje em dia, vai ver que estamos passando por uma crise hídrica, os rios estão com baixo nível, com isso gera-se menos energia, porque tem menos água para ser lançada nos geradores. Gerando menos energia, a energia fica mais cara, mas não é apenas pelo preço econômico que nós deveríamos pensar em não deixar uma luz acesa desnecessariamente, mas também pelo cuidado com os outros, de compreender que a energia que eu gasto a mais, por mais que eu pague por ela, ela pode estar fazendo falta a uma outra pessoa que não vai ter, porque o racionamento é para todos ao mesmo tempo. A água que eu deixo escorrendo da minha torneira, porque eu tenho preguiça de fechar um pouco melhor a torneira, pode ser a água que falte a uma outra pessoa, ou que falte até a mim mesmo no dia seguinte. Então a ideia de um consumo consciente não é apenas de consciência ideológica, mas de consciência de mundo, de consciência de que tudo isto que está à nossa volta é a nossa casa. É isso que associa essas duas palavras que estão aí, economia e ecologia. Oikos, da onde vem o termo eco em grego, significa casa. Economia são as normas para organizar a nossa casa, o nomos, a regra para a nossa casa. E oikologia é a lógica, o discurso, a fala a respeito da nossa casa. Tanto a economia quanto a ecologia estão falando da casa onde nós vivemos. A preocupação de manter a casa. Eu preciso economizar para não ter prejuízo e aguentar suportar o mês inteiro com o salário que tenho,
mas eu preciso também tratar com o mesmo cuidado o meio ambiente para poder chegar ao fim da vida e ter o mundo que temos. Para poder as próximas gerações ainda possuírem um mundo, ainda ter água limpa, ainda não estar com os mares poluídos de plástico, ainda não estar com todo o bem natural a que temos consumido. Tratar da casa é algo que faz parte das religiões desde as suas origens. Se a gente for pensar nas primeiras mitologias, sempre uma das primeiras deusas a surgir, ou deuses, dependendo da mitologia, é a Terra. A Terra é um deus masculino na mitologia egípcia, é uma deusa feminina na mitologia grega, mas sempre é um dos primeiros a aparecer e é aquele que nos dá cuidado, carinho. É tanto considerado pai ou mãe, mas é sempre considerado o nosso ambiente de fato e de sobrevivência. E isso vai passando mesmo para as religiões monoteístas, que há necessidade de um cuidado com este ambiente, porque este ambiente pode não ser um Deus, mas foi criado por Deus para nós, como Gênesis vai descrever a criação da Terra. A Terra é criada para que o homem cuide dela. Os animais são criados para que os homens cuidem deles, não para mero consumo destrutivo, não para acabar com todas as coisas, mas para que as coisas possam existir de geração para geração e possa existir no futuro ainda a possibilidade de sobreviver neste planeta. A Terra é, portanto, a casa, o oikos. E sendo esta casa, ela nos permite um uso, mas se abusarmos deste uso, se usarmos descontroladamente o que temos, perderemos a nossa casa. E se a gente pode pensar pequeno com casa, o cantinho em que a gente gosta de ficar e nos é acolhedor, nós temos que pensar também grande com o planeta e como podemos cuidar deste planeta. Muito bem, por hoje então, esta é a nossa reflexão, que a gente possa pensar em como é importante economizar, inclusive o planeta. Guardar a nossa casa, tomar cuidado com tudo. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.